Irmãos, irmãs, que bom estarmos juntos para a nossa reflexão, para a nossa oração, neste 23º domingo do tempo comum da nossa liturgia. Mais uma vez com o evangelista Lucas, no capítulo 14, versículos 25 a 33. Naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele lhes disse: Se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai e de sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega a sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro e calcula os gastos para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que virem isso começarão a caçoar, dizendo: Este homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda, qual o rei que, ao sair para guerrear com outro, não se senta primeiro e examina bem se com 10.000 homens pode enfrentar o outro que marcha contra ele com 20.000. Se ele vê que não pode, enquanto o outro rei ainda está longe, envia mensageiros para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, o evangelho que acabamos de ouvir situa Jesus na caminhada para Jerusalém. Nós sabemos que em Jerusalém, Jesus leva à plenitude a sua missão, com sua morte e sua ressurreição. E é no caminho, com uma multidão, que ele apresenta as condições para ser discípulo dele, ou seja, para ir com ele até o fim. E a primeira exigência que Jesus faz é o desapego em relação a tudo e a todos, para poder assumir com verdadeira liberdade o projeto que ele anuncia, que é o reino de Deus. Agora, meus irmãos e minhas irmãs, primeiramente não se trata de um desapego qualquer, mas aquele desapego que inclui, inclusive, as relações familiares. Pai, mãe, mulher, esposa, portanto, filhos, irmãos, irmãs. Quer dizer, tudo se torna secundário diante das exigências do segmento dele, para assumir o projeto dele, o reino, que é absoluto. Tudo fica de menor importância. Segundo, a disponibilidade para a cruz. Ontem, hoje e sempre, só pode ser discípulo quem se dispõe a carregar a cruz. O que significa assumir as próprias disposições de Jesus, identificando-se cada dia sempre mais com o projeto dele. Ele foi incompreendido, considerado fora,
dos ditames, não é, da lei, mas ele não temeu, ele não recuou. Assim, meus irmãos e minhas irmãs, devem ser aqueles que se dispõem a segui-lo. Terceiro, renúncia dos bens materiais, como condição para o discipulado. É a partilha, a fraternidade, que demonstrarão quem realmente está disposto para, então, testemunhar o reino. Meditando estas três exigências, somos chamados a perceber que o seguimento de Jesus não é uma aventura, mas é fruto de uma decisão pensada, amadurecida, iluminada pelo Espírito Santo, que faz ir com ele até o fim sem desanimar. E aí são apresentadas as duas parábolas pelo próprio Jesus, que vão ilustrar ainda mais a exigência para este segmento. Primeiro, a construção de uma torre de vigia, que requer planejamento, recursos econômicos prévios, não é? O possível fracasso na construção da torre levará à gozação, ao escárnio dos passantes, a ponto de dizerem: aí está um homem que começou a construir e não foi capaz de acabar. A outra parábola lembra as estratégias militares. Um rei prudente, que conta com 10.000 soldados, não pode enfrentar o adversário que marcha contra ele com 20.000. Se ele persistir, o que vai acontecer? Tragédia. As consequências serão desastrosas para ele e para o seu povo. Assim, Jesus vai dizer que aquele que decide pôr-se a caminho com ele deve ser realista, como o construtor prudente e como o rei. Por um lado, evitar as ilusões fáceis, crendo que baste, por exemplo, a boa vontade para ser cristão. Ninguém pode ser cristão, ninguém pode assumir a grandiosidade do reino, testemunhá-lo só na base da boa vontade. Tem que ter uma experiência concreta de Jesus, da sua presença em sua vida, da sua misericórdia, dos desafios, não é? Portanto, precisa ser sábio, precisa ser criativo, generoso, a ponto de tudo enfrentar os riscos por causa do compromisso. Meus irmãos, minhas irmãs, será que muitas vezes nós não vamos atrás de Jesus por causa de benefícios, para resolver problemas? Não é? Somos capazes de colaborar para que a justiça, a solidariedade vigorem entre nós? Será que o reino que nós acolhemos, o reino que é proposto para nós pelo próprio Jesus, está ocupando em nossa vida um lugar central? Qual é a qualidade do nosso testemunho? Tantas pessoas que não têm igreja, não têm religião, não professam fé alguma, estão vendo esse projeto do reino em nossa vida? E sobre todos, dessa bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo, permaneça para sempre. Amém. Fala, Senhor, preciso ouvir tua voz. Eis aqui o teu servo, fala no irmão, na palavra, Senhor, e no meu coração.